Entre todas as maiores ligas dos maiores esportes do mundo, podemos falar que a NBA é a mais diferenciada. Seu modelo de negócio, o modo que é administrada, o fato de que o basquete não é o único entretenimento que uma partida pode oferecer. Tudo faz ela se destacar entre os esportes tão grandes ou maiores que o próprio basquete. Mas e aí, craque? Você só sabe dominar a bola com o pé ou está disposto a aprender a lançar ela com a mão? Vem com o seu guru do esporte, porque hoje vamos conhecer o modelo de negócio bilionário da NBA. NBA tornou o basquete algo além do esporte. É um motor que gera bilhões e bilhões de dólares em um crescimento assombroso. Mundialmente falando, apenas a quadra verdejante traçada em branco é mais vista que a quadra amadeirada traçada em preto. Isto é, só o futebol consegue vencer o basquete. A audiência em expansão desenfreada aumenta consideravelmente a receita da National Basketball Association. Na temporada 2021-2022, a liga atingiu o recorde de 10 bilhões de dólares e 2,7 bilhões de dólares. O detalhe é que esse número que eu acabei de te falar já vem com desconto de juros e dívidas. Sim, esses números assombrosos já vieram subtraídos e mesmo assim foram tão, mas tão bons que surpreenderam e quebraram as projeções de acordo com o comissário Adam Silver. Os problemas da pandemia já foram superados e o crescimento da era pré-Covid retornou. Como? Vamos logo para as formas que permitem a NBA criarem esses rios, ou melhor, esses mares de dinheiro. Começando do começo, vai algumas curiosidades sobre a NBA que vão nos ajudar a entender como ela consegue ir tão bem. A NBA tem o lema de ir além do esporte. Ela quer e é uma contadora de histórias lindas. Ela é uma produtora de conteúdo e as quadras são os sets. A NBA tem 30 donos. Quem são? Bom, você conhece o Lakers, Chicago Bulls, Boston Celtics? Sim, cada uma das 30 franquias faz parte de uma sociedade. Os times são os donos. Cada time tem 1/30 da liga e mesmo que lutem com unhas e dentes em quadra, nos negócios são sócios que coletivizam seus ganhos, modelos de negócios e administram juntos para, no fim, todos agregarem valor para os próprios times e ao time do lado. Ou seja, essa sua regata do LeBron gera um lucro que é dividido por 30. Bom, mas eu sei que essa daí é piratona, mas foi só um exemplo. A NBA trata a fanbase como o principal ativo do business. A NBA possui 11 escritórios pelo mundo e uma matriz. Todas as unidades se unem, se comunicam e se ajudam. Identificaram a força da NBA? A coletivização e união. Não há inimigo, mas sim adversário, diferente do futebol. A grande maioria da receita da NBA e suas subdivisões é chamada de renda relacionada ao basquete, ou BRI. Engloba compras e concessões de bilhetes, ofertas televisivas, direitos de merchandising e afins. Fora do BRI, estão apenas valores vindos de multas e compartilhamento de receita, por exemplo. Na televisão, a NBA se beneficia da tendência. A transmissão esportiva ao vivo são uma das únicas atrações televisivas que não sofreram tanto com os avanços da tecnologia e da propagação da informação. Logo, a NBA oferece seus direitos de transmissão para as redes por montanhas de dinheiro. Um exemplo foi o acordo da NBA com a ESPN e a Turner Sports. O acordo, que entrou em vigor em 2016 e 2017, tem as seguintes condições. A NBA concede os direitos de mídia por 9 anos, mas por 24 bilhões de dólares, que serão pagos anualmente pelas empresas por um valor de 2,6 bilhões de dólares. A NBA é tão sinistra que ela fez a ESPN parcelar. #ESPN, gente como a gente. A crescente exponencial da popularidade do basquete gera uma maior demanda para as 30 equipes. Mesmo que não seja o principal ativo que agita o fluxo da receita, a venda de ingressos continua fortíssima. O Philadelphia 76ers, por exemplo, tinha um dos maiores públicos da liga na temporada de 2019-2020. Em casa, o time tinha uma assistência média de 20.628 pessoas. Os 3 ingressos mais caros da NBA são o Golden State Warriors, o Lakers e o New York Knicks. E mesmo assim, lotam os jogos.
Existe um termo chamado FCI, que é basicamente o custo familiar de 4 pessoas para assistir um jogo da NBA. Na temporada 2021-2022, o valor foi de $439. Em 2015, a NBA deu um pé na bunda da Adidas e assinou um contrato de 8 anos e $1 bilhão com a Nike, o que resultou em um aumento de 245% ao ano em comparação ao acordo anterior. Desde então, a Nike possui 90% das vendas de artigos de basquete nos Estados Unidos. Mas isso também se dá devido aos seus acordos com os jogadores. Um ponto importante é o lifestyle e o mindset do basquete. Os jogadores baseiam suas marcas nisso, no lifestyle fashion, nas atitudes e gestos do cotidiano. Um exemplo é o próprio Jordan e seu tênis, o Air Jordan. Os patrocínios são as linhas de receita que furam o teto salarial dos atletas. Ao ver um jogo da liga, você vai ver mais patrocinadores do que pessoas em quadra. Um exemplo é que na temporada 2020-2021, em uma época de pandemia que obviamente gera quedas na rentabilidade, a liga arrecadou $1,46 bilhão em patrocínios, de acordo com a IEG. Outro ponto é que a NBA atua com o compartilhamento de receita. A divisão da receita da liga leva em conta circunstâncias de desigualdade entre os menores e os maiores mercados. O resultado é que cada equipe une sua receita anual e redistribui, indo das equipes de alta receita para as de menores receitas. Logo, cada equipe vai receber uma receita igual ao teto salarial anual. Para ganhar esse baita benefício, o requisito exige que as pequenas equipes consigam gerar uma receita de pelo menos 70% da média da liga. A projeção deste teto salarial para a temporada 2023 e 2024 é de $134 milhões, enquanto o atual é de $123,65 milhões. Que grana, hein? O fato é que essa coletivização ajuda a manter o equilíbrio e a saúde da liga. A internacionalização da NBA via marketing também é um dos grandes braços desse modelo revolucionário. Os comerciais de alta produção são exibidos mundialmente por vias televisivas ou pelas vias das mídias sociais. Em conjunto com a própria liga, os próprios atletas ampliam o alcance do esporte através das próprias ações comerciais. Dadas as estratégias, o valor médio de uma franquia da NBA em 2022 é de $2,86 bilhões, com os 3 mais valiosos valendo mais de 5 bilhões. Com o New York Knicks valendo 5,8 bilhões, Golden State 5,6 bilhões e o Lakers 5,5 bilhões. Um dos outros grandes eventos que movimentam e muito a NBA e seus negócios é o famoso draft. O draft é o momento em que todo o público abandona todo o resto do esporte apenas para ver as estratégias das equipes e as novas promessas da liga. Resumindo, o draft é o momento em que as equipes selecionam os melhores jogadores das faculdades americanas e de ligas profissionais de outros países. Lá eles terão a oportunidade de serem selecionados para uma franquia, para assim fecharem um contrato na NBA, para assim iniciar sua carreira. A ordem de escolha das equipes no draft varia do desempenho em quadra. Quem não prossegue nos playoffs tem prioridade no próximo ano, enquanto o campeão é o último a escolher. O draft é sempre dividido em 2 rodadas, então, anualmente 60 jogadores são chamados para ingressarem na liga por alguma das 30 equipes. As 14 primeiras escolhas da rodada são decididas via loteria na NBA, que vai cravar a ordem de seleção entre as equipes que não chegaram aos playoffs anteriormente. Logo, o primeiro time sorteado entre as piores equipes é o primeiro a escolher. Uma questão interessante é que as escolhas do draft podem ser negociadas e trocadas entre as equipes antes e no decorrer do draft. As negociações podem envolver os jogadores ou até a oportunidade de escolha. Em 2019, por exemplo, o Minnesota Timberwolves usou o número 11 do draft e o atacante Dario Saric como moeda de troca para o Phoenix Suns, que dariam a sua vez de escolha. Para uma promessa participar do draft, ele deve ter pelo menos 19 anos de idade no ano do draft. Outro requisito mínimo é ter ao menos 1 ano de formação escolar no ensino médio americano. É dada a elegibilidade automática para o jogador caso ele possua os 4 anos completos de faculdade nos Estados Unidos ou os 4 anos completos no ensino médio dos Estados Unidos.
Como última opção, a elegibilidade automática é permitida caso o jogador tenha tido um contrato profissional em um time fora dos Estados Unidos. A inscrição antecipada pode ser permitida a qualquer jogador que não seja internacional e que não tenha os 4 anos de faculdade completos. O jogador que entrar desta maneira deve ter jogado por alguma faculdade por no mínimo 1 ano e deve se inscrever em até 60 dias antes do draft. Um grande exemplo de draft bem-sucedido foi o de 1984. Os principais jogadores do draft eram Charles Barkley, Hakeem Olajuwon e Michael Jordan. Por sinal, este draft foi o maior jogador de MVPs. Ao todo foram 7, com 5 sendo apenas de Jordan. Fala, craque! Viu que mesmo sendo menos popular, o modo de administração do basquete pode ser tão ou até mais estruturado que do próprio futebol? O equilíbrio da quadra com a mesa do escritório é a chave para o sucesso crescente da liga de basquete. Não só de futebol vive o fã do esporte. Se você ficou até o 4º período do vídeo, é porque gostou, não tem explicação. Deixa aquele apoio pro canal com o seu like, comentário, inscrição e aquela compartilhada com aquele seu amigo que subestima o basquete. Até a próxima partida, seja ela qual esporte for. Valeu!